Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Eu tô aqui mais uma vez para falar sobre o caso do MC Kevin e a herança, para quem que fica. Eu já fiz um vídeo que inclusive foi o vídeo com o maior número de visualizações aqui no canal até agora, em que eu explicava que se houver o reconhecimento de união estável entre o MC Kevin e a doutora Deolane Bezerra, vai haver então direito dela de receber a herança junto com a filha do cantor. Caso não houvesse o reconhecimento dessa união estável, então a filha ficaria com 100% do patrimônio. Só que muita gente veio nos comentários criticar, falar que, poxa, mas como é que a mãe vai ficar sem? A mãe precisa, ela dependia financeiramente do filho. E eu vim explicar então por que a mãe não vai ser contemplada pela herança, ok? Então, só para fazer o registro aqui, esse vídeo é dedicado a Kátia Feliciano, Cris Ferreira, Sirlene Santos, Manuela Ferreira, Olga Maria Mazieiro, Ana Caste, Jacira de Castro Soares, Sheila Rumilac, Canal Recanto Verde, Sônia Fidelix e Vera Lúcia. E assim, esses são só alguns nomes que eu catei lá rapidamente antes de gravar aqui esse vídeo, mas muito mais gente veio realmente falar que acha um absurdo a mãe ficar de fora da divisão da herança. Eu, como advogada, eu explico a lei e esse é o meu objetivo aqui. Eu pego uma situação que esteja sendo debatida bastante na imprensa e explico como que a lei atua em casos assim, porque isso tudo vai ser importante para a gente também, porque um dia a gente pode precisar desses conhecimentos para aplicar na nossa própria vida. Eu gostaria que vocês conseguissem compreender que não sou eu que estou tirando o direito dessa mãe, eu só estou explicando como é que funciona a lei. E ainda que eu explicasse de uma forma equivocada só para beneficiar a mãe, eu não estaria sendo honesta com vocês. Mais uma vez, eu vou explicar conforme a lei, ok? Então vamos lá. Por que a mãe do MC Kevin não vai herdar nenhuma fatia do patrimônio deixado pelo filho? A lei, ela diz que quando você tem um filho, você exclui o direito sucessório dos seus pais. Normalmente você tem os pais morrendo primeiro e depois os filhos. Então, a lei tem toda uma lógica que ela segue em razão dessa lei natural das coisas. E o que vale no Brasil? Vale o seguinte: se você morre e você não tem filhos, o seu patrimônio vai para os seus pais. Se você morre e você tem filhos, o seu patrimônio vai para o seu filho. Então, o que exclui aí o direito dos pais é a existência de filhos. Na lei, quando a gente fala no texto legal mesmo, a gente fala de descendentes, ascendentes. Então, assim, só para deixar claro, eu falo filho, pai e mãe para facilitar. Mas o que vale aí são os descendentes, então a gente está falando de filhos e netos, e ascendentes, a gente está falando de pai, mãe, avô, avó. Isso aí é a regra da nossa lei. Você pode tentar aplicar isso na sua vida. Se você que está me assistindo tem filhos, você tem que saber que seus pais deixaram de ser seus herdeiros a partir do momento em que você se tornou pai ou mãe. Priscila, mas isso é justo? Olha, a gente tem que lembrar que a lei é feita para a coletividade. A gente não pode simplesmente pegar um caso específico e diante desse caso específico dizer se a lei é boa ou se não é. Por quê? Para esses casos específicos, existe o testamento. Se você não concorda com o que diz a lei, você pode mudar o que diz a lei, desde que você faça um testamento antes. E a partir do momento em que o MC Kevin morreu e não deixou um testamento, então ele aceitou tacitamente o funcionamento da lei. Se você que está me ouvindo tem uma adoração muito grande pelo seu pai e pela sua mãe, e você acha que eles dependem de você financeiramente, mas você, por outro lado, tem filhos, faça um testamento para beneficiar seu pai ou sua mãe. Porque se você morrer amanhã, eles não vão ter direito nenhum. Todo o seu patrimônio vai para os seus filhos.
E isso é justo na maioria dos casos. E a gente tem que pensar realmente na maioria dos casos. Essas pessoas que protestaram, né, porque a mãe não vai levar nada, elas estão realmente olhando a lei à luz do caso do MC Kevin. Mas vamos pensar em outras situações. A gente sabe que direitos são iguais, então o mesmo direito do pai é o mesmo direito da mãe, pelo menos por lei, tá? Se você quiser fazer diferente por testamento, você pode fazer. Mas na lei você não tem como beneficiar um e não beneficiar o outro. Vamos dizer que Joãozinho tem pai e mãe vivos. E ele teve o José como filho. E Joãozinho morreu. Vamos supor aí que a herança de Joãozinho foi metade para o filho e metade para os pais. E aí, depois, os pais vieram a morrer. Esse patrimônio que pertencia a Joãozinho que morreu e que deixou de pertencer a José, filho de Joãozinho, vai ser distribuído pelo resto da família. Então, os irmãos de Joãozinho vão herdar aquele patrimônio que era de Joãozinho em detrimento do filho. Então, na verdade, vai haver um prejuízo para a criança. O José vai receber só uma parte correspondente ao direito do pai dele, que já morreu. Então, se são outros 4 irmãos, o filho de Joãozinho vai receber só 1/5 daquele patrimônio que era do próprio pai. Então, assim, antes de dizer que a lei não é boa, a gente precisa lembrar que a lei vale para todos os casos. E se em uma situação ela não se mostra boa o suficiente, isso aí se resolve com testamento, porque são situações pontuais. Você entende que é muito complexo para a lei prever todas as possibilidades? A lei tem uma norma genérica que vai ser aplicada a todos, e aqueles que não quiserem que a norma seja aplicada, então que façam testamento. Mas a partir do momento em que não haja um testamento modificando as regras da lei, não se pode questionar a lei, porque a lei vale para todo mundo. Quem disse que a lei não protege os pais está enganado. Protege os pais, sim, até que haja um filho na história. Os pais vão ter toda a proteção legal, eles serão herdeiros necessários, inclusive se morrer a pessoa casada e deixar pai e mãe vivos, o patrimônio dela vai ser dividido entre pai, mãe e a esposa, 1/3 para cada um. Então, observe que a lei não está desconsiderando o valor do pai e da mãe. Simplesmente entende que, se houver filhos, esse filho tem, em regra, uma necessidade maior do que pai e mãe. Outro exemplo em que talvez a gente consiga enxergar também que a lei não seria justa. Vamos supor que minha mãe seja muito pobre e eu tenha tido um filho de um homem muito rico. Então, o meu filho não precisaria do meu patrimônio. Agora, a minha mãe é muito pobre e ela depende de mim. Como é que fica nessa situação? Se eu não fizer um testamento, quem vai herdar todo o meu patrimônio é o meu filho. A minha mãe não vai ter direito a nada. Entende? Agora, se eu não acho isso justo, se eu olho para minha mãe e penso, nossa, coitadinha, ela não vai poder viver sem essa ajuda financeira, então eu tenho que fazer um testamento para dizer que eu quero deixar até 50% do meu patrimônio para minha mãe. Eu só não posso mexer nos 50% do meu filho. Compreende? Se você tá nesse time que acha um absurdo a mãe não ganhar nada, tenta entender o propósito da lei. Se ainda assim você achar que a lei está errada, vocês têm que se mobilizar enquanto sociedade e cobrar do poder legislativo que mude essa lei. Vá atrás de senadores, vá atrás de deputados federais, porque só eles podem mudar essa lei que você não está gostando. Na minha opinião, acho que a lei não está ruim, justamente porque ela prevê essa possibilidade de você fazer um testamento para não aplicar a lei quando você não quiser. Aquele que discordar, vai lá. Vai em frente. Só de você conseguir levar esse assunto para um debate no Congresso Nacional,
eu acho que você já vai estar fazendo um grande serviço para essa nação, ok? Porque se você pensa assim, pode ser que muita gente pense como você. Não foi à toa que eu trouxe alguns nomes aqui, né, no início desse vídeo, justamente para mostrar que vocês são muitos. Então, vocês podem sim fazer alguma coisa, desde que se organizem e cobrem da pessoa correta. Ok? Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. E se não for inscrito ainda, eu te convido a se inscrever aqui no canal. A gente se vê na próxima. Até lá!